Então, continuando aqui, galera, tudo bem? Olha só, ele fala que tem duas fontes, fonte A e fonte B. Ele fala que as duas fontes produzem no mesmo ponto o mesmo nível sonoro. Porém, a distância da fonte A até esse ponto é o dobro da distância da fonte B até o mesmo ponto, ok? Ele fala que a fonte A é a mais potente, tem a maior potência, e a fonte B é a de menor potência. Beleza. A pergunta é, qual a relação entre estas potências? Sabendo apenas que a distância de uma é o dobro da outra para causar o mesmo nível sonoro. Aí você vai pensar, poxa, se o nível sonoro é o mesmo, então, se eu substituir na fórmula, eu vou ter que 10 vezes log da intensidade devida à fonte A sobre a intensidade de referência é igual a nível sonoro do B, que é 10 vezes log da intensidade sonora do B sobre a intensidade de referência. Olha para essas duas fórmulas. Qual é a única diferença entre elas? É o IA e o IB. É a intensidade sonora do A e a intensidade sonora devido à fonte B. Como é a única diferença entre as duas fórmulas e as fórmulas são iguais, é porque esses dois têm que ser iguais, tá? E como intensidade sonora é igual à potência da fonte sobre a área da superfície externa da esfera gerada, um é a área da esfera devido à fonte A, o outro é a área devido à esfera criada pela fonte B. Ok. Lembrando que a área, por exemplo, da fonte A é como se fosse uma esfera assim, que foi criada em torno da fonte A. Essa esfera tem um raio, e esse raio é exatamente a distância até o ponto analisado. Então, se eu posso substituir a área da esfera por 4π, raio dela ao quadrado. Mesma coisa do outro lado. 4π sobre raio dela ao quadrado. Só que aqui é tudo da fonte A na esquerda e na direita é o tudo da fonte B. Onde o que tem igual que eu posso cortar dos dois lados? Tem 4 dos dois lados e π dos dois lados. Então, quer dizer que a potência do A dividido pelo raio dele ao quadrado é igual à potência do B dividido pelo raio dele ao quadrado? Perfeito. E qual é o raio devido à fonte A? 2x. E a fonte B? X. Então, só substituir potência do A dividido pelo raio do A, que é 2x ao quadrado, é igual à potência do B dividido por x, que é a distância do B ao quadrado. Quando a gente chegar aqui, ó, a gente vai encontrar que potência do A é igual a potência do B dividido por, aqui é 4x ao quadrado e o outro é apenas x ao quadrado. Posso cortar x ao quadrado e eu vou ter que potência devido à fonte A dividido pela potência devido à fonte B. Essa razão é igual a 4. Quer dizer que a potência A é 4 vezes maior que a potência B. Esta é a resposta da questão. Claro? Então, bora continuar a matéria. E terminar com um último conceitozinho. Se chama sonoridade. Vocês entenderam que a intensidade sonora ou o volume possui uma outra grandeza física em uma escala diferente chamada nível sonoro, que é o mais prático no dia a dia, mais útil, correto? Beleza. Mas a sensação de nível sonoro, esse efeito do nosso ouvido é diferente de pessoa para pessoa e é diferente de cada frequência sonora escutada. Um som grave, um som agudo, por mais que tenha o mesmo nível sonoro, às vezes você escuta um, mas não escuta outro, mesmo que ambos estejam dentro da frequência auditiva e dentro da faixa de valores de intensidade que também são audíveis, ok? É possível você escutar um e não escutar o outro, mesmo que eles estejam todos dentro das faixas. Por quê? Porque não é tão preto no branco assim esse efeito. Como assim? O corpo humano, ele possui uma percepção de intensidade, uma percepção de nível sonoro diferente para cada frequência. Tem algumas frequências que fazem parte
das frequências que o ser humano consegue escutar. Mas, apesar de fazerem parte, elas já estão muito próximas daquilo que não faz parte. E, portanto, você tem uma capacidade de escutar menor. E aí você, por mais que tenha uma intensidade alta, aquela frequência você só vai escutar se for mais alto ainda. Entendeu? Como assim? Por exemplo, se eu fizer um gráfico de intensidade por frequência e pegar uma frequência específica para analisar, vai existir um momento de intensidade sonora que vai fazer com que eu passe a escutar. E vai ter um máximo de intensidade sonora que eu vou deixar de escutar. Portanto, qualquer valor para essa frequência de intensidade abaixo vai ser não escutado. E acima desse limiar da dor também não será escutado. Ou seja, tem faixas de valores de intensidade que nós não escutamos, mesmo para a frequência que a gente escuta. Ok? Então existe o efeito, literalmente, desses dois ao mesmo tempo no ouvido humano, que é o quê? Este gráfico, onde o vermelho é o limiar da audibilidade e o azul é o limiar da dor. Como é que você analisa esse gráfico? Por exemplo, se eu pegar esse 100 Hz aqui, traçar uma reta vertical. Desta frequência, desse nível sonoro até esse nível sonoro, tudo que tiver aqui dentro eu vou escutar quando tiver um ruído com esta frequência. Tudo que tiver dentro dessa intensidade eu vou escutar. Mas uma intensidade de, sei lá, aproximadamente 30 decibéis, para essa frequência eu já não escuto mais abaixo disso. Ok? E acima de 120 decibéis eu também já não escuto mais esta frequência. Então, calma aí, professor, se é diferente a capacidade do ser humano de escutar. Para cada frequência, existe uma faixa de frequência ideal que ali ele escuta com mais facilidade o som? Existe. Entre 2.000 e 4.000 Hz. Aqui, quando você pega para analisar esse gráfico, a região que ele consegue escutar vai de valores de nível sonoro muito baixos até valores de nível sonoro muito alto. Ou seja, essa é a região que o ser humano escuta melhor, de 2.000 a 4.000 Hz. Mesmo sons ali de intensidades muito baixas conseguem ser escutados de forma que não seria em outras frequências. Ok? Então, esta é a ideia da sonoridade, tá bom? Ela é a relação entre frequência e volume, tá? Frequência é uma característica do som, volume também, mas essa relação entre os dois, chamada de sonoridade, ela é uma outra característica, tá bom? As três principais são aquelas: volume, intensidade, volume, altura e timbre. Essa daqui é uma a mais, é como se fosse um bônus, um extra, que ela é a relação do volume com a altura, tá bom? Ah, professor, então não tem cálculo, não tem fórmula? Não, tá? Como é que isso cai no vestibular? Tá aqui uma questão de vestibular para a gente fazer, tá? Então, bora. Ele fala o seguinte, ele dá este gráfico aqui, que é um audiograma, o nome disso, tá? Estava aqui em cima escrito, curva de audibilidade ou audiograma, o nome adequado. Aí ele joga esse daqui na nossa cara e fala: analisando se o gráfico conclui-se corretamente que... Então, olha só. Uma emissão sonora de 1 kHz, onde está 1 kHz? 1 quilo é 1000. Então, 1000 Hz, tá bem aqui. Tudo bem? É essa linha aqui, tá? Uma emissão sonora de 1 kHz, que é 1000 Hz, a intensidade de 10 a menos 4 watts por centímetro quadrado, ó, 10 a menos 4, tá aqui. Então ele está falando desta linha. Então, ó, ele está falando deste ponto. Este ponto tem a frequência que ele falou, que é 1000 Hz, e a intensidade que ele falou, 10 a menos 4 watts por centímetro quadrado. Ele falou que este som com essas características causa uma sensação dolorosa. Perfeito. Porque se você olhar para isso, olha só, 10 a menos 4 e 1000 Hz, se você encontrar esses gráficos, esses dois pontos vai dar exatamente fora
acima do limiar da dor, logo causará uma sensação dolorosa, ok? Então, a princípio, como a gente já viu que esse é o item correto, então esta é a resposta. Mas bora ler os outros itens para poder julgar, tá bom? Primeiro item que a gente vai jogar aqui, ó, letra B, né? Uma emissão sonora de 800 Hz. Onde está 800? Vamos ver. Isso aqui é 1000, aqui é 900, aqui é 800. 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. Tá bom? É assim que funciona a contagem. Veja que as marcações não são bem alinhadinhas certinho. É assim que funciona uma escala logarítmica, como é o caso do nível sonoro. Tá bom? Então bora lá. Para 800, vai seguindo a linha, ó. Vai seguindo. Isso daqui é a linha que representa a linha do 800 Hz. E uma intensidade sonora de 10 a menos 10. Tá aqui. É impossível ouvir essa emissão. Aliás, causa sensação dolorosa. Errado. É exatamente o que a gente chama de conversa. Tudo bem? Então esse item está errado, como a gente já tinha previsto. É impossível ouvir uma emissão de 1 kHz, que é 1000. Então é isso daqui. E intensidade de 10 a menos 5. Vai estar aqui no meio. 10 a menos 5. É por aqui. Este ponto ainda está dentro do gráfico. É impossível ouvir? Errado. Não é impossível ouvir. É possível. O limiar da dor para uma emissão sonora. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. O limiar da dor para uma emissão sonora de 100 Hz. Ó, 100 Hz. Está aqui. Essa linha. O limiar da dor é aqui, ó. É o mesmo que para uma emissão de 4 kHz. Esse aqui é o 1000 e 2000, aqui é 3000 e 4000. 4000 kHz. O limiar da dor para esses dois é igual. Bem, num deles está acima de 10 a menos 4, no outro está abaixo de 10 a menos 4. Logo, não tem como eles serem iguais. O limiar do dor é diferente, falso. O ser humano não consegue ouvir sons emitidos com intensidade de 10 a menos 12. 10 a menos 12 está aqui. E frequência de 800 Hz. Então, 1900, 800. O ser humano não consegue ouvir os sons emitidos assim. Errado. Ele omite qualquer som produzido aqui, nesse ponto. Ok? Então, assim a gente termina a aula de hoje. Qualquer dúvida, venham na aula. Tudo bem? Ou no plantão para eu poder tirar essas dúvidas.